Seja muito bem-vindo a mais um PNDcast, por enquanto esse é o nome, vamos ver se não aparece nenhuma aí, lá. E aqui hoje a gente vai falar sobre as tendências do marketing digital para 2024. Já estamos em abril aí, mas o ano ainda tem muito para rolar. E a gente tem tempo aí para ver muitas tendências aí começando no mercado, né? A gente está hoje aqui com o Thiago Egster aí, o gestor de projetos aqui da PND. E aí, pessoal? Design. Vamos aí falar de tendências. Luiz Viana aqui, especialista aqui aí, em edição de vídeo, imagem, conteúdo visual, audiovisual também. E aí, né, o Thiago meio que separou para a gente aqui, né, umas 4, 5 tendências, né? E aí a gente vai conversando aqui sobre elas e aí vocês vão acompanhando para colocar aí na prática aí com vocês. Cara, quando a gente fala de tendências aí, né, é meio que a lei da selva, ou você se adapta ou você morre. Porque o mundo, ele ficou muito pautado pelas métricas. Então, assim, é legal você ter a sua individualidade, você falar, cara, só eu faço isso aqui. Mas hoje em dia as pessoas não estão ligando tanto para isso. Hoje em dia elas estão indo muito para a tendência. Por quê? Porque pessoas, o que elas gostam? Elas gostam de comentar. Se eu vejo um amigo no meu dia a dia, eu tô um tempo sem ver ele, eu vejo, quando eu vou falar com ele, eu quero falar sobre as coisas do mundo. As novidades, isso, né? As novidades e tal. Então os pessoal, eles meio que vão para esse lado, eles pesquisam muito sobre isso, vão pelas tendências, porque eles comentam sobre isso, comentam o que tá em alta, então logo tem assunto. Do que ele comentar de um cara que tem a individualidade dele ali, fala de umas coisas que só o cara sabe, ele vai comentar um amigo dele. Puta, não conheço esse cara, mano. Então acaba que pra fluir a conversa ali, eles falam de tendência. Aí você tá falando, né, que é muito interessante, as pessoas gostam de acompanhar o que tá em alta, né? Você vê que o Big Brother tá bombando, todo mundo quer falar daquilo, né? Pra ter assunto do porque momento, assim, né? o que significa tendência? Tendência é aquilo que faz todo mundo seguir um caminho. Então isso é a tendência. Então, como por mais que o mundo é um pouco, as pessoas entre si é meio antissocial quando tá em casa, quando tá com as pessoas, elas querem ser social, então elas querem falar daquilo que todo mundo sabe. Por isso que é tendência, todo mundo segue aquele caminho. Então não adianta, se eu chegar em você e falar de um assunto que você não sabe, a conversa acabou ali. E não é isso que eu quero. Se eu tô um tempo sem te ver, ou se eu te vejo todo dia, eu quero falar algo que você também tá acompanhando. Então, por isso que veio muito esse termo de tendências. Tendência é o que tá em alta ali, né? Que todo mundo tá sabendo, que tá falando. Que tá em alta. E cada ano, novas tendências vão surgindo, né? Legal. E no marketing digital tem, quando a gente fala tendência, né? As atividades que tá funcionando, né? Eu acho que até entra como uma tendência. Para quem é criador de conteúdo, por exemplo, uma tendência é falar das tendências. Tem muita gente que usa o gancho de um assunto que tá em alta e atrela com o nicho dele. Por exemplo, Big Brother. Meu negócio tem nada a ver com Big Brother. Mas, por exemplo, a nossa empresa, a gente fala de marketing digital e vendas. O que tem a ver com o Big Brother? Se for analisar assim, né, rasamente, não tem nada. Mas a gente pode pegar uma ação de marketing que foi feita dentro do Big Brother e usar como estudo de caso e criar conteúdo em cima disso. E dá para qualquer empresa fazer isso. Até eu vi muita gente usando, por exemplo, na época que a Marvel estava em alta, fazendo conteúdos falando da Marvel. Então, você pode pegar um conteúdo que está bombando ali, né, e atrelar o seu nicho e acaba que você acaba tendo um alcance orgânico muito bom, né? Usando um conteúdo que está em alta, atrelado ao seu conteúdo ali. É isso que as empresas se confundem um pouco. Elas acham que só porque a tendência não é sobre o nicho dela, que elas vão ficar de fora, ao invés de elas se adaptarem à tendência, elas querem mudar toda a empresa, todo o processo ali, mas na verdade não. É igual você falou, você só pode pegar um trecho, adaptar a sua empresa, o seu negócio. Dá pra surfar na onda ali, né? Dá pra surfar, exatamente. Não? O que você acha, Viana? Fala um pouquinho. Eu concordo 100%. Ponto. É isso aí. Você falou aí, inclusive você falou de as pessoas vão seguindo e inclusive empresas. Por exemplo, o TikTok. O TikTok ele veio para revolucionar o mundo aí, né? Realmente ele criou uma tendência que tá virando universal. E as empresas não são besta, elas viram que estava dando certo e começaram a acompanhar. Uma delas é o YouTube. A exemplo disso, o YouTube, ele lançou o YouTube, né? Shorts em 2021 e em 2023 eles estavam batendo mais de 50 bilhões de visualizações, ou seja, foi uma tendência aí que eles surfaram e hoje em dia eles são referência também.
Não é só o TikTok, né? Desses E já vídeos tinha- curtos, né? Então a tendência é você criar vídeos curtos também, né? Isso. O Reel já tinha saído antes também, que também foi nessa ideia do TikTok. É. Eu não lembro, o Instagram Snapchat mesmo. veio antes do TikTok, né? Primeiro Veio foi o Snapchat, antes. que tinha um pouco de vídeo curto, mas a tendência dele era mais aqueles vídeos que some, né? Você manda, some e tal. É. Isso. Aí eu lembro que o Instagram queria Tentou o Meta comprar, tentou né? comprar, não Não conseguiu, aí botou stories em todas Colocou as... stories pra todo lado. Aí foi a primeira tendência. Aí o TikTok veio revolucionando de novo com conteúdo curto, né? E tá cada vez mais curto. Eu vejo conteúdo de 5 segundos. Isso. Uma tendência que eu vejo o pessoal fazendo também é... Como 5 segundos não dá pra falar nada, não dá pra falar nem oi direito, né? O pessoal pega e coloca uma musiquinha de fundo, uma imagem e um texto grande. Já viu isso? Alguns conteúdos assim, com um texto bem grande na imagem, aí você tem que ficar pausando pra ler. Aí naquilo você curte, ou você lê os comentários, entendeu? E aí você vê várias vezes aquele vídeo, então o algoritmo entende que está tendo alto engajamento, aí fica mostrando para mais pessoas e vai criando aquele ciclo. Né? Eu vi uma vez que era um áudio de 1 segundo e o vídeo ficava repetindo. É. E aí, tipo, só tinha um texto escrito, esse é o menor áudio do mundo, use ele se você quiser visualização. E o vídeo tava com, tipo, milhões de O visualizações. problema dessa tendência de vídeo curto, né? Inclusive, isso aí foi uma matéria lançada até pelo próprio TikTok, porque com essa tendência eles criaram uma crise. Porque, assim, a tendência, a importância da plataforma é manter o usuário cada vez mais lá dentro. Só que com essa alta de vídeos curtos, então os vídeos não estão tendo retenção e mesmo assim eles têm que pagar o mesmo pro usuário lá, o criador de conteúdo. E A parte de então, monetização isso, ali, né? então eles meio que deram um tiro no pé, porque ao mesmo tempo que eles tinham essa métrica de retenção no vídeo, os vídeos estavam ficando muito curtos. E eles tinham que pagar mesmo assim. E não tava retendo as pessoas dentro da plataforma. Porque às vezes é você mesmo. Quanto tempo você fica dentro de uma plataforma só, você vê que ali é vídeo tão curto que fica um pouco maçante, você vai pra outra pra assistir exatamente a mesma coisa. São vídeos curtos, mas você vai pra outra pra ver se tem algo diferente. Atrás das novidades ali. Né? Isso, então eles criaram essa crise aí e eles estão, né, à toa que eles estão tentando voltar com os vídeos longos, né? Que por isso que tem, eu ia falar da outra tendência que é o podcast, né? Mas assim, voltando, continuando nessa tendência do vertical, cara, o mundo ele tá caminhando pra esse lado. Pelo estudo, tem uma empresa que ela faz estudo só de pessoas no mobile, né? Aí tem uma empresa chamada MOVR Mobile. Ela falou que as pessoas, 94% das pessoas seguram o celular na vertical. 94% das pessoas seguram 94% das Ou pessoas, seja, né? o aparelho na vertical. Ou seja, a tendência de deitar o celular não tá mais funcionando. Mas, por isso que eu falo, aí que é entrar nessa outra questão. Aí você fala, pô, mas o podcast tá estourando tanto. O podcast realmente ele estourou na pandemia, né? Inclusive, começou ficar bem conhecido. Só que o podcast por si só, eu arrisco eu falar isso, cara, que o podcast por si só, ele não é a tendência ali, porque ele tá, pelo contrário, o podcast ele tá ficando maçante hoje em dia. O podcast ele tá saturando. Os podcasts são criados pela criação do conteúdo que gera depois. Os Ou cortes, seja, né? isso, os cortes, que são exatamente na vertical. A exemplo disso, tem um cara nos Estados Unidos, que o nome dele é Andrew Tate. Andrew Tate. Ele que criou essa tendência de conteúdos, por quê? Porque com o mundo e com a tendência mudando, ele viu que o algoritmo do Instagram, o algoritmo do Facebook, também estava mudando. Que é o algoritmo de todas as redes, as plataformas, na verdade. Porque é o quê? Se a maioria das pessoas, ela só fica pelo celular, e menos pro computador. Agora tudo é celular, ou seja, mundo na vertical. Então, com isso, ele viu que o algoritmo mudou também. Porque agora o algoritmo, antigamente, era assim, ó. Quanto maior a qualidade do seu vídeo, mais você era recompensado por aquilo. Mas hoje em dia não. Mas ele entregava, né? Isso, mais entregava. Hoje não. Quanto maior o volume, por isso podcast, por isso as lives. Porque quanto maior o volume, mais ele ganha. Por quê? Porque hoje em dia o algoritmo ele não vê só dentro da plataforma. Hoje em dia o algoritmo ele tem um sistema de geolocalização. Ou seja, ele quanto mais aparelhos diferentes, em localizações diferentes, acessar sua empresa e sua marca, mais o algoritmo vai entregar. Por causa dessa geolocalização. Por isso que quanto mais volume você tem, mais entrega você tem. Aí, a exemplo disso, ele, em 2021,
quando ele lançou essa tendência, porque ele só descobriu, mas ele foi um dos primeiros a lançar e comprovar essa tendência, que ele foi o cara mais pesquisado do Google. Teve mais pesquisa em 2021. Vocês podem colocar na internet aí, é Andrew Legal. Tate, o nome dele. Ele que desenvolveu essa tendência de cortes De volume de, conteúdo e aí na vertical na e em vertical. alto volume, né? por isso que essa é a maior tendência. E aí, Quantidade, mas quantidade você diz, tipo, muito post por dia? isso, Ou- é volume, quanto mais melhor. Só que quem fazia isso pra ele eram os seguidores. Ele fazia o podcast, a live, e ele incentivava os seguidores dele a fazer cortes e postar. E aí ele remunerava de alguma forma. É mais Por ou isso- menos a estratégia que o Pablo Marçal tá usando hoje, né? Isso, mas um dos primeiros a trazer pro Brasil essa estratégia, na verdade, foi o Hilton. Em exemplo disso, ele tinha 1 milhão de seguidores quando ele trouxe essa estratégia. Tem vídeos dele muito antigos mostrando que foi ele que trouxe um dos primeiros a trazer essa estratégia pro Brasil. E hoje em dia ele já tá com 10 milhões. E em pouco tempo. Se eu não me engano, acho que ele trouxe em 2023, 2022, por aí. E há pouco tempo ele já tá com 10 milhões. E quem tá surfando nessa onda, só comprovando a teoria do Andrew Tate, é o Pablo Marçal. Ele é o... Então uma das tendências é vídeo curto e você incentivar a própria audiência a fazer cortes dos vídeos longos, né? Isso, Seria mais ou menos isso. vídeo curto na vertical e muito volume. Vídeo curto na vertical e muito Quantidade. volume. Por isso a importância do podcast. Não pelo podcast em si. Porque o podcast tá saturando, tá vindo muito cara aí, mas tá saturando por quê? Porque é muito podcast com conteúdos irrelevantes. Antigamente era um conteúdo que você ficava, porra, muito foda. Hoje em dia tá... O povo querendo fazer tanto, tá ficando Eu irrelevante. vejo que uma tendência é cada vez mais estar nichado, sabe? Eu acho que podcast que nem genérico, que nem o Flow ou o Podpah, que é meio genérico, assim, não tem um tema específico. Eu acho que é difícil surgir outro desses tamanhos assim. Agora, nichados, eu acho que vai ter ainda. Tipo, ainda tem espaço. Por exemplo, acho que é o Space Today, né? É focado em conteúdo mais científico. Então, Tem o Sinapse. Sinapse. Então, tem alguns podcasts mais nichados. Eu acho que ainda tem espaço. Agora, porque se for um conteúdo, por exemplo, que me interessa, eu assisto. Um vídeo de 2 horas, eu assisto. Põe no velocidade 2 lá, eu assisto. Olha aí, Agora, se for alguma coisa que eu não curto... o lance do conteúdo curto, como ele impacta a gente. Você não colocaria em 2x antigamente, antes dessa tendência do conteúdo curto. Exatamente. Essa parada meio que vicia a gente. Mudou, sacou? a gente quer cada vez mais acelerar as coisas, né? Exatamente, existem vários estudos sobre essa questão da dopamina, né? Que a gente acaba perdendo essa vontade de querer conteúdos mais longos. Tipo, quantas vezes você já não, tipo, sei lá, botou um filme na televisão e aí o filme passando lá, passou 2 minutos de desinteresse no filme, você pega o celular e assiste 2 shorts. Tá ligado? A pessoa tá perdendo a capacidade de se concentrar a longo prazo. Por isso os vídeos curtos. Sim. Mas é por isso que eu falo. Ao mesmo tempo que você cria uma tendência, você cria uma crise, né, velho? É. Foda. Então, para você que tem uma empresa que está assistindo a gente, então uma tendência que você pode surfar é primeiro usar as próprias tendências aí para criar conteúdo, né? A segunda, que o Thiago falou, é conteúdo em grande volume, na vertical. Então você pode criar conteúdo longo, né? E cortar esses vídeos, incentivar aí a sua audiência a cortar também. E pensando em empresa tradicional, por exemplo, sei lá, uma clínica odontológica, né? Ela pode fazer umas lives, né? Pensando por exemplo, uma live explicando como que funciona o processo de resina no dente, né? Aí é um conteúdo mais longo. Aí dessa live fazer cortes e postar esses cortes, né? Com alguns trechos específicos, né? Isso, porque assim, ó, por mais que eu falei que o podcast tá saturado, eu acho que é mais pelo nome, sabia? Porque se for ver também, tudo se reinventa, né? Você só trocou o nome ali, tem gente... O podcast começou a saturar, vai começar de talk, né? Talks, Podcast que é o nada mais começar. é do que uma entrevista. Tá ligado? Isso, E sempre isso teve sempre nome. teve Sempre jornalista. teve, só Então trocou o assim, nome. aí voltando pro... Esse dia eu vi alguém comentando rapidinho, Thiago, que o Jô Soares foi um dos primeiros podcasts. né? Pô, isso, dá pra assim. considerar. É o mesmo modelo. Se você tirar a imagem da parada, deixar só o áudio, é a O mesma coisa. videocast, que é que nem hoje, era um videocast, Videocast. só que na TV aberta. Exatamente. E sempre... Era um bate-papo ali, tinha É. banda e tal, tem isso tudo. Então, assim, você falou da empresa aí, é importante porque podcast, ele traz autoridade, cara. Ele traz, não importa se você tem pouco seguidor, tudo. Se você fez um podcast, um cara, ele parou pra te assistir, velho, é porque ele tem muito interesse. Então, assim,
o podcast ele traz autoridade e isso que é bom. Eu acho que você produzir conteúdo em volume e tal traz mais visibilidade e as lives e o podcast dá mais autoridade. Além Então, de que a grande massa enxerga o convidado ter ido para um podcast como ele ser autoridade naquele assunto. Tipo Exatamente. assim, você pode ser, sei lá, no caso de um dentista. Você pode ser um dentista normal, tá ligado? Mas se você é um dentista que foi convidado para ir num podcast, é porque as pessoas querem ouvir o que você tem a dizer. E a partir daí, quem vê de fora, a grande massa que não tem essa noção de que o podcast é uma parada muito fácil de se fazer e de se conseguir, eles têm a falsa sensação de que você é uma pessoa super influente no mercado e não necessariamente é. É que nem só de você estar num palco. Exatamente. E às vezes Se você sobe num palco, pode ser lá para falar para 10 pessoas. É só de você estar num palco, automaticamente você já tem um pouco de autoridade. Exatamente. E às vezes você é. Isso que é foda, não é só porque o cara é pequeno que ele não tem coisas importantes a dizer, que Muito ele não pelo tem contrário, conhecimento, sabedorias, né? Não é só, pelo contrário. Porque assim, ó, foda da tendência é isso. Hoje em dia, a régua pra saber se o cara é bom ou não virou seguidores e curtida. Exatamente. Virou régua. Mas você não pode negligenciar o pequeno, porque, cara, ele deve ter tem caras que têm experiência, às vezes, o cara é muito velho na profissão. Só não é famoso, até porque nem gosta de rede social, mas ele é velho e tem muita experiência. Pode ser que ele saiba mais que o cara que é famoso. Por isso traz autoridade, velho. Live, Tem até podcast. uma frase que o pessoal fala muito, que é tipo assim, não escute conselhos construtivos de quem não construiu nada. Essa frase é certa e não é, eu acho. Porque, por exemplo, você pegar o Tony Robbins, ele é um coach foda, só que ele é um coach. E ele dá treinamento para pessoas que são da área do esporte. Ele não é um atleta, ele não construiu nada no esporte. E como que ele consegue dar resultado para aquele cara? Entendeu? Então, assim, às vezes, tem pessoas que talvez não tenham a influência, a audiência, mas tem conteúdo ali que pode te ajudar, mesmo que ele não tenha construído nada na sua área. Por exemplo, a gente entende muito de marketing digital. Eu não entendo nada de dentista, mas a gente consegue ajudar o dentista a vender muito mais, entendeu? Então, quer dizer que eu não posso falar com a clínica odontológica? Né? Você manja muito de design. Você não pode falar com a clínica de odontológica como melhorar o design dela para vender mais. Então, às vezes, assim, é legal você ouvir de quem já fez coisas naquela área, é bom também, mas tem pessoas que não têm a influência ainda, mas tem muito conteúdo, né, para entregar. Então, isso é até uma trava que é legal. Você que está começando também, se você tiver esse bloqueio, falar, eu vou falar lá para 10 pessoas, para uma pessoa, para 2, vai mesmo assim. Porque essa uma que te ouvir, né, ela pode se tornar seu cliente. Ou até você pegar e impulsiona esse conteúdo depois. Como a rede social pode estar começando, que nem o nosso aqui, tem pouco inscrito ainda. A gente impulsiona e acaba atingindo mais pessoas. As pessoas conhecem o nosso trabalho, a partir daí vai começando a seguir. E todo mundo começa assim, né? Todo mundo começa do zero. Então a gente já falou aqui de 2 ou 3 tendências. Né? A gente falou 3, né? 3 tendências. A primeira é você usar a própria tendência para criar conteúdo aí para sua empresa. A segunda é usar vídeos curtos na vertical. E a terceira? E a terceira é a tendência à distribuição de conteúdo, né? Volume. Hoje em dia é volume. Não, assim, ó, qualidade, cara, é excepcional. Acho que isso não tem nem como contar com tendência, porque isso é obrigatório. Então, qualidade você vai ter que ter, cara. Mas hoje em dia o que conta no algoritmo é volume. É volume. Ele está até falando, né? Você tem que furar a bolha. E você furar a bolha como? Em volume, velho. Quanto mais cara te vê, né? Quem é visto é lembrado, quem não é visto não é lembrado, não fala. Então, quem é visto é lembrado. Então, quanto mais pessoas te ver, mais pessoas vão comentar, mais autoridade você vai ganhar. Você vai virar uma máquina de vendas e falando máquina de vendas já entra pra mim a quarta tendência, quinta? A quarta. Quarta tendência do mercado digital, que é o Ads, cara. Eu acho que o Ads ele tá crescendo muito. Muitas empresas aí, depois da pandemia, viram, né, finalmente enxergaram a possibilidade que o digital tem. E com as empresas vindo por digital, o Ads cresceu muito, né? Que o Ads que eu falo é propagandas pagas, né? Tráfego pago. Tráfego pago. Não tem mais, pagar, criar campanhas e impulsionar para as pessoas te verem, né? Tem gente que acha que é só impulsionar, né? Mas sabe quando você abre o seu Instagram, e aí você abre o seu Instagram, e aí você clica no primeiro story, aí você passa pro lado, aí tem lá, tipo, Faculdade Uninove, você, tipo... é isso. A galera da Uninove pagou, tipo...
20 centavos pra aquilo ali aparecer pra você, sacou? É basicamente isso. É isso aí. Aí mas aí você fala, pô, mas isso já não existia há muito tempo, como isso é tendência? Porque como eu disse, é a proporção. Então a proporção de negócio que é físico está vindo pro online, o Ads está crescendo cada vez mais. E assim como está crescendo e as plataformas veem a oportunidade disso, elas vão criando novas formas de ads, né? Que aí o Jones vai poder falar com mais autoridade. Eu até estou pesquisando aqui a verba de mídia para as redes sociais. Ó. Porque está tendo uma migração da verba, porque antes, assim, as empresas, o único canal que tinham para divulgar o seu produto era ou colocar uma fachada na frente da empresa, panfleto, carro de som, uma coisa mais regional. Com as redes sociais, a gente consegue atingir as massas aí, como as grandes empresas faziam. E as grandes empresas faziam isso através da TV. Né? Então, cada vez mais, esse investimento que estava indo para as TVs, TV aberta, TV fechada, está indo agora para as redes sociais. Então, e cada vez mais as plataformas estão fazendo ficar mais fácil criar campanhas. Né? Então, até para quem é só gestor de tráfego, com o tempo, eu acredito que a profissão vai ficar mais obsoleta. Não obsoleta, mas vai ficar mais fácil de fazer. Se o próprio dono da empresa estudar um pouco, talvez ele consiga criar as campanhas. Porque as plataformas estão tomando esse controle para elas. Né? Para quem não anuncia de forma profissional, tem, por exemplo, no Facebook, tem um gerenciador de anúncios, que lá dentro você consegue controlar tudo, onde você quer aparecer, para qual público, que tipo de criativo, qual posicionamento, você quer no feed, no Stories, no Facebook, no Instagram, então você tem esse controle. E cada vez mais a plataforma está entendendo o seu negócio e ela escolhe isso para você. Só que o que você tem que ter é uma inteligência por trás, não adianta você só criar a campanha lá se você não sabe para onde o lead vai, qual tipo de criativo que você tem que usar. Mas, assim, falando dessa tendência do tráfego, você tem que usar. Porque você consegue colocar a sua empresa como se você tivesse criado um negócio numa rua sem saída, onde não passa ninguém, e colocar ela na principal rua da sua cidade. E não só onde passa muita gente, mas que passa pessoas que têm o potencial para se tornar seu cliente. Imagine se você tem uma loja na melhor avenida aí da sua cidade e lá só passasse pessoas que têm o potencial para se tornar seu cliente. É isso que você consegue fazer com o tráfego. Isso você consegue fazer no Facebook, no Instagram, no Google. Você consegue colocar a sua empresa na primeira resposta ali do Google. Isso, é só você pagar. Isso é incrível porque, assim, você falou das ruas, né? Mas vamos supor que você tem um negócio físico lá e o tráfego pago no digital é como se no negócio físico você pegar as pessoas para entregar panfleto na melhor rua que tiver lá, mais movimentada. Só que aí imagina você tem um concorrente que é muito maior e os dois vão competir pela mesma região, ali é verba. Ali quem tem mais dinheiro vai conseguir segurar mais ali. Já no digital, no tráfego pago, cara, isso abriu portas, né, tão grande assim, porque hoje em dia você consegue entrar e fazer tráfego ali, você consegue competir no mercado sem precisar ter muita verba. Isso. Que antigamente os grandes aí, eles afundavam os menores. Hoje em dia não. No mercado tem um espaço para quem é pequeno. Então, se você tem pouca verba, vamos colocar aqui que todo mundo conhece. Tem a Coca-Cola, fabrica ali refrigerante. Você vai ser uma empresa agora, fabricante de refrigerante. No digital, você tem o seu espacinho para você. Porque, mano, o Facebook é inteligente. Ele sabe que iria ter essa necessidade e queria ter esse tipo de empresas que iriam precisar disso. Então, o que ele fez? Ele separou lá um lugar para quem é pequeno e separou lugar para os grandes. Então, você sim, no digital, quando se fala de tráfego pago, isso meio que a gente tira esse medo dos empresários de achar que só investe quem tem dinheiro. Mas isso não é verdade. Entendeu? Tem muitas empresas pequenas aí que investem, né? Antigamente, né, que nem eu achei aqui os dados, ó. Em 2023, o investimento em tráfego, né, e a verba de mídia nas plataformas, redes sociais, cresceram quase 10%. E na mídia tradicional caiu quase 5%. Então, o pessoal está apostando muito alto nas redes sociais. E antigamente, que nem para você anunciar num comercial da Globo, o comercial é limitado. Tem lá 2 minutos, eu acho. Naqueles 2 minutos era muito disputado. Por ser muito disputado, só as grandes empresas poderiam pagar. Agora, as redes sociais não. Eles têm... Primeiro que vários posicionamentos, você pode anunciar no feed, no Stories, no Reels, na rede de pesquisa, qualquer lugar.
E, além do que, cada celular é uma plataforma para eles. Eles podem fazer anúncio independente. Era como se a TV conseguisse fazer um anúncio diferente para cada TV. Na sua casa apareceu um anúncio, na sua outra, na minha outra. Então, na TV, antigamente, você tinha aqueles 4 minutos que era disputado a unha pelas maiores empresas. Nas redes sociais, não. Cada plataforma, cada celular é um lugar que ele pode fazer anúncio. Se você olhar o seu feed, está aparecendo anúncio diferente do meu, diferente do dele. Porque ele entende o que eu estou procurando e mostra o que eu quero para mim. Então, com isso, acaba que abriu espaço para muito mais gente. Por isso que o pequeno hoje ele tem a mesma ferramenta que as grandes empresas têm. Se você entrar no gerenciador de anúncios e ficar anunciando na sua empresa pequena, vai ter alguém lá na maior empresa do Brasil, alguém que vai estar anunciando usando a mesma ferramenta que você, só colocando mais dinheiro. Só muda isso. Ou seja, aí mudou 2 pontos então, né? Que é a questão de visibilidade, você mostra numa rua, numa loja física, numa rua você vai panfletar, você não sabe quem que é seu público e quem tá com interesse, você sai integrante e às vezes o cara só perde o lixo. Então, para quem você vai mostrar o anúncio, aí já é um ponto. E o segundo ponto é a verba. Você pode anunciar na mesma plataforma que uma empresa grande anuncia, você pode anunciar começando com R$7. E vale lembrar que quando você anuncia, meio que não existe a chance de você ter que disputar o lugar com outra empresa, sacou? Tipo, os 2 anúncios vão aparecer. A única disputa que você tem é se a sua oferta vai ser melhor ou pior do que a empresa grande. Mas na questão do anúncio ser exibido, é a mesma proporção. Então, e nem se preocupa com isso que não vai, tá? Não tem como você disputar no mesmo campo que uma empresa grande, velho. Os caras investem muito. Então não vai, o Facebook, aí como eu falei, ele é inteligente, ele jamais colocaria para disputar com uma empresa grande, porque o Facebook quer que você venda também, porque você vendendo, você tem mais resultado, você tendo mais resultado, você investe mais. Facebook é isso. Então ele guardou seu espacinho ali, velho. Então não adianta competir com essas empresas que você não vai. Pra você ter uma ideia. Saiba o seu lugar, né? Uma das métricas que o pessoal, que as redes sociais cobram é o CPM, custo por 1000 impressões. Então, como é um leilão, né? Às vezes aparece uma empresa, aparece outra, assim, de acordo com o que o cara busca. Então esse CPM também varia. Vamos supor que seja R$10 o CPM. Ou se for R$10 o CPM e você coloca R$10, você vai aparecer 1000 vezes. O que vai mudar é que a empresa maior vai colocar R$1000. Então ela vai aparecer 10 vezes mais que você. Só que você também vai aparecer. Então, por exemplo, você vai vender um pouco menos que a outra, mas você vai vender de acordo com o que você investiu. Então você consegue concorrer, bater de frente, só que a parcela de mercado que vai mudar, que é maior, entendeu? Então, hoje em dia tem espaço para todo mundo. E essa foi a nossa 4ª tendência, né? 4ª tendência, eu acho que a 5ª aqui é muito importante, a gente não pode deixar de falar dela, eu acho que são as IAs, velho. Eu acho que não tem como deixar de falar dela, porque só vem crescendo e do mesmo jeito que a gente tem que se adaptar às outras, tem que se adaptar a essa também. Se você deixar de mexer nessa tendência, você vai ficar para trás, né? Cara, você abre seu YouTube agora, aposto que você não passa 10 thumbnail que nenhuma tenha usado IA. 10 que nenhuma usou IA. Isso é muito interessante, porque as IAs sendo usadas para fazer as thumbs dos vídeos, né? Então, fazer criativo, fazendo arte. Então, é um negócio que já é realidade, né? É uma tendência que só tende a aumentar, mas hoje já é real, né? E é engraçado, o pessoal fica assim, não sei o que, IA vai crescer, vai tomar meu emprego, vai tomar seu emprego pra você que é inútil, quer ficar parado, velho. Pra você que tem medo e não quer acompanhar a tendência. Porque assim, IA, cara, entende uma coisa, IA é importante. Ela tá ali tomando o mundo agora, e se tá tomando o mundo, não tem o que fazer, velho, corre com ela. Porque até então, a IA, ela produz ali o que um artista demoraria, sei lá, uma semana pra fazer, ela faz em menos de 30 segundos. Mas ainda assim precisa de um cara por trás pra dar esse comando. Então, velho, seja esse cara, velho. Seja esse cara, porque nunca vai contra uma tendência, vai a favor. Entendeu? Sei lá, se é uma IA, seja especialista nela e, sei lá, cria um curso, dá um curso sobre ela, ensina sobre ela. Antes você fazia arte. Se tem alguém que vai fazer arte por você, então aprenda os comandos e dê um curso falando os melhores comandos aí pra fazer as melhores artes. Você não dava um curso antes, o cara é artista, o cara ele é designer. Aí antes ele, sei lá, ele produzia um curso de como fazer design, como trabalhar Photoshop, sei o que. Pô, tem IA pra isso agora. Então, assim, não veja isso como algo ruim, né? Veja isso como algo bom e fala, pronto, agora não preciso ter todo aquele trabalho. Agora eu só preciso de dar comando. Agora cria um curso de como dar os melhores comandos. E agora, aí vai um aviso pro pessoal da minha área, pro pessoal do audiovisual, pro pessoal do design. Cara, essa é a ideia que a gente tem. Todo mundo tem essa ideia de, inteligência artificial não é arte. Beleza, concordo com vocês em parte, mas a questão é o seguinte. Sendo arte ou não, se você não aprender a usar essa fita, você não vai sair do lugar.
tá bom? Eu te dou 10 aninhos pra você perder seu emprego pra uma inteligência artificial, se você simplesmente não quiser usar. Só vai perder quem estacionar, velho. Cara, então você tira essa parada da sua cabeça de que inteligência artificial não é arte, porque o outro designer que tá pensando, beleza, não é arte, mas vou usar, ele vai tomar o seu lugar. E aí você vai ficar, eu podia ter usado inteligência artificial. E pro empresário aí que tem o seu negócio, cara, a inteligência artificial é uma mão na roda para tudo. Então, para você ter mais produtividade, principalmente empresa pequena, que o cara tem que cobrar falta, ir lá cabecear e se bobear agarrar ainda. Então, ele usando a inteligência artificial, fazer criativo é um troço, né? Se você ainda não tem uma empresa que faz isso para você, é uma coisa que pode te ajudar a fazer essas artes, entendeu? Na hora de escrever um texto, se for gravar um vídeo aí, alguma coisa para suas campanhas, você pode usar a inteligência artificial, né? Então, para melhorar a sua produtividade, né? Uma automação no atendimento. Cara, se você ainda não usa uma automação no seu atendimento, você está deixando dinheiro na mesa. Para aí, pensa, quantos negócios tem no seu WhatsApp parado aí? A pessoa que te chamou e você só respondeu mal e não fez um follow-up ali para ver se o cara ainda quer comprar, alguma coisa assim. Então, imagina se tem uma inteligência artificial que faz isso para você. Manda mensagem no WhatsApp, no direct do Instagram. Então, tem que usar a inteligência artificial para otimizar seu dia. Se você não tem tempo para estudar sobre isso, você precisa estudar 2 vezes, porque é aí que você vai ter tempo para fazer o que precisa, entendeu? Sabe aquele sentimento que a gente tem de tipo, se eu tivesse em 2008 e eu soubesse que o Bitcoin ia virar 800 milhões, eu devia ter comprado? Vou falar pra vocês, mano. A inteligência artificial ela vai ser uma revolução tão grande quanto foi os smartphones, quanto foi a internet, quanto foi os carros, porque é de fato o futuro. Então, se você não pular nessa onda agora, cara, você a gente tá vendo a mudança acontecer agora, tá? Exatamente. Depois nos livros vai estar escrito sobre esse momento. Surgiu a inteligência artificial, o ChatGPT começou uma revolução e tal. E a galera vai estudar isso na escola de como é que foi. Exatamente. Isso, pra quem tá surfando a onda agora, né? Falando pra quem tá surfando, isso ajuda muito, cara. A mão na roda, otimizar tempo, igual você falou. Então, assim, pra gente que tá nesse mercado, pra gente na empresa de marketing que usa bastante, pra gente salvou. Pra quem fala que tudo bem, eu não vou negligenciar, também não vou falar que, nossa, é 100% maravilha, porque realmente tem umas pessoas que não teve nem a chance, né? Que são aquelas pessoas que a inteligência chegou e já tomou. Não deu nem tempo. Então, essas pessoas aí, mas assim, ainda assim dá pra elas se capacitarem, de alguma forma, dar a volta por cima e continuar, né? E é isso aí, nós é brasileiro, pô. Isso aí. Nós não desiste nunca. Então, acho que isso fecha, né, as 5 tendências aí do marketing digital para 2024. Aproveita isso, corre atrás, vai estudar mais sobre isso, coloca em prática aí na sua empresa. Se você precisar de alguma empresa para te dar uma ajuda, uma equipe aqui especializada nisso, então pode contar com a gente aí. E fica ligado que em breve vai vir muito mais conteúdo aí sobre tudo de marketing digital, vendas, tecnologia, para vocês acompanhar. Fechou? Vocês querem deixar um recado aí final? É isso aí, falou tudo. Vamos aí. É só isso. Valeu, pessoal. Usa a inteligência artificial. Dá like. Valeu.